Começa agora o NutriCast, o podcast da consultoria nutricional. Apresentação: Bruno Castro e Patrícia Castro. Um oferecimento de NutriClass, o seu portal de conhecimento de consultoria nutricional. Estamos começando agora o 5º episódio da primeira temporada com a temática Me Formei, e agora? Este podcast é para você, nutricionista, engenheiro de alimentos, técnicos de nutrição e áreas correlatas. Eu sou o Bruno Castro. Eu sou a Patrícia Castro. Sejam todos bem-vindos. Patrícia, neste momento, esse 5º episódio nós iniciamos com uma temática fantástica. O que um consultor precisa saber para se diferenciar no mercado de consultoria em Wuhan? Vamos lá, Bruno, então. Para um consultor se diferenciar no mercado, se tornar um consultor de destaque, de referência, ele primeiro precisa observar as necessidades do mercado, as tendências, qual que é o caminho que está seguindo o mercado, o cenário atual. Então, as ideias vão surgindo de acordo da observação dessas necessidades, dos problemas, das dores que você vai conversando e encontrando com os seus futuros clientes ou clientes. E aí você vai propor o quê? Soluções. Então, essa é a diferença para você se tornar um consultor de sucesso, né? Referência no mercado de trabalho. Legal, Patrícia. Então, não basta apenas o consultor nutricional chegar no estabelecimento do seu cliente e apontar os erros e não dar a solução. Isso, Bruno. Isso é um dos principais erros, na verdade, que alguns consultores cometem. Então, até alguns vídeos nós já fizemos falando sobre os erros, né, os principais erros, para que justamente os consultores não errem quando vão ao cliente. Então, assim, você chegar, é a mesma coisa que eu chegar na casa de uma visita de uma pessoa e começar a botar defeito na casa dela. Ninguém gosta. Quem que gosta? Você receber uma visita na sua casa e as pessoas falam assim, nossa, a casa tá isso, a casa tá aquilo. Então, é a mesma situação. Então, nós temos que ter empatia, chegar no cliente com uma cordialidade, entender o cenário que está, a situação que está, todo o estabelecimento e ver realmente o que o cliente está precisando e daí você vai propor a solução. É o famoso levantamento de necessidade, isso, né, Patrícia? Porque só ficar apontando o problema, o cliente já sabe o problema que ele tem, ele quer a solução, ele quer ali, ele está quase mas com o Patrícia, nariz. será que ele sempre sabe qual é o problema que ele tem? Às Por que vezes, faria sentido ele contratar um consultor se ele sabe o problema que ele tem? Às vezes, Bruno, ele está tão imergido no problema que nem ele sabe mais o que ele está fazendo ali. Então, ele está dentro do lago e ele não está enxergando a margem. Então, ele sabe que ele tem problema, mas quais são os problemas? Que ele está precisando sair daquela situação imergida, aquele afobamento. Como que ele vai sair dali? Legal. É onde o consultor chega, estende a mão e tira ele daquele É aí sufoco. que entra a atuação do consultor nutricional Yuan para atuar junto deste cliente, certo? Isso mesmo. Patrícia, e me fala o seguinte, o que esse consultor precisa ou quais as áreas que ele precisa se especializar para com que ele atue na consultoria em Wuhan? Bom, primeiro ele precisa se especializar na área de vigilância sanitária, parte de alimentos, então ele entendeu os processos, as boas práticas, legislações, né? Enfim, como a RDC, a CVS, enfim, as normativas que cabem dentro dos estabelecimentos de alimentação. Esse profissional precisa se atualizar, Patrícia? Sempre, Bruno. Imagina um médico que não se atualiza. Nós, profissionais da área da saúde, independente da área que trabalhamos, segmento que trabalhamos, temos que nos atualizar constantemente. Qual que é a dica bônus aí que você daria para quem está nos acompanhando, para quem está nos escutando nesse momento, então? Participar o quê? De cursos? Cursos de capacitação. Legal. Cursos que você entendam realmente, que entrem na workshop, realidade. palestras, meetings, workshops, congressos, né? Sim, vários. E esses cursos de capacitação, eles trazem as novidades para o mercado. Legal, mas então, Patrícia, deixa eu não só te cortando, a gente, para esse profissional, ele pode participar de qualquer um desses cursos, qualquer um desses congressos ou não? Ele deveria escolher algo específico, algum específico que faça sentido para o que ele atua? O que você me diz? Isso é um ponto bem interessante. Se você quer se destacar mais ainda e se tornar referência
cabe a você seguir um nicho. Então, se você gosta da área de restaurante, vá em congressos, em palestras que tenham essa temática. Deixa eu aproveitar um gancho, Patrícia, não te cortando. Para quem está nos acompanhando, por gentileza, menciona o que é nicho para essa pessoa. Tá. O nicho é um segmento de trabalho, é um segmento de mercado. Então, restaurante é um nicho. Certo? Shopping é outro nicho. Shopping é outro nicho, padaria é outro nicho, Legal. açougue é outro nicho. Então, são vários nichos de segmento. Aí, cabe a você, profissional que está aí nos ouvindo, entender qual é a sua realidade, onde você está, que cidade você está, o que mais tem na sua cidade. É supermercado? É padaria? É restaurante? É shopping? Tá, você entendeu que tem bastante desse segmento, mas qual é o segmento que você mais tem expertise e habilidade para você trabalhar? Aí, a hora que você faz esse funil e você enxerga que, por exemplo, padaria é o seu nicho principal? Nicho principal ali, que é o que você gosta, você vai o quê? Vai em feiras que tenham da parte de panificação, leia, entre em newsletter, faça networking, entenda um pouquinho mais sobre a panificação, a realidade das padarias. As padarias mudaram muito, assim como os restaurantes, hoje as franquias, os food services estão em alta, Legal. Os shoppings. Então, assim, quando você pega e destrincha ali o nicho e você faz o subnicho, que é o quê? Dentro do nicho você procura um nicho, um subnicho específico e você vai mais a fundo, você se torna o quê? Especialista. Você se torna referência. É igual o médico, quando ele sai da faculdade, ele é médico clínico geral. Mas aí ele vai fazer o quê? A residência e vai se especializar em pediatria, em ginecologia, enfim, ele vai seguir a área que ele quer. E é isso que a gente faz na nutrição. Legal, então para ter sucesso nessa área, você precisa então subnichar o seu Sim. trabalho. Na verdade, pelo que eu entendi. Vamos lá. Bom, se aquele determinado consultor, ele se capacita, esses cursos eles serão uma ferramenta de potencialização onde vai ajudar ele a aprimorar o trabalho de execução de consultoria dentro daquele cliente, certo? É, isso aí. Perfeito, Patrícia. Porque assim, tem até um ditado que fala que quando você quer fazer tudo, você não sabe nada. Então, quanto mais específico você for, mais você vai ajudar o seu cliente. Não que na consultoria você não tenha que ser só específico de um. Você pode ser específico de um, mas você limita o seu público. Nada impede de você abrir um pouco mais o seu leque. Só que você precisa estudar um pouco mais, entender de cada realidade a fundo. Legal. Então, se você que está aí nos escutando gostaria de atuar em todos os cenários da consultoria em um ano, como a Patrícia realmente acabou de nos dizer, você vai precisar estudar muito mais. O que a gente teoricamente aconselharia para você nesse momento? Se capacite, se especialize num nicho que você se torne referência na sua cidade, na sua região. É onde as pessoas, os empresários daquele determinado estabelecimento alimentício vão focar especificamente em você. Um exemplo, se você pegou padaria, que é o seu nicho principal, onde você possui a sua maior expertise. Nesse momento, o empresário José, o Carlos, o Manuel, ele vai sempre lembrar de quem? Da Joana, da Maria, que é nutricionista em um ano específico de padaria. É onde você vai apresentar uns resultados totalmente superiores a quem concorre com você nesse mercado. Sim, é isso, Patrícia? Isso mesmo. Perfeito. E o que esse profissional, Patrícia, pode oferecer em relação a serviço em consultoria Yuan? Me falam pelo menos uns 5 a 10. Então vamos lá, os principais que a gente mais ouve no mercado. Elaboração de manual de boas práticas. Legal. Os POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados, que esses dois juntos, com pouco que eu falo que é o principal, esses dois, eles já dão um embasamento e uma melhoria muito boa dentro do estabelecimento, independente de qual estabelecimento for. Tá? Além disso, nós temos as fichas técnicas, Bruno. É que, só pegando um gancho antes, Patrícia, é que muita gente hoje só vende o manual de boas práticas e o POPs, né? Isso, acho que é só isso. A nutricionista, lá, normalmente, a venda dela, na verdade, é a construção e entrega do produto e serviço ali e acabou por ali, né? O certo é você elaborar esse manual de boas práticas, esse POPs e implementar, ou seja, não é só vender, é fazer um upsell ali, uma próxima venda junto a esse cliente. É você implementar no dia a dia o manual de boas práticas. É aí que esse cliente talvez tenha um resultado acima da média, né, Patrícia? Sim, é isso que você está querendo mencionar. Muitas pessoas fazem ali o manual e entrega na mão do dono, aí o dono pega e guarda onde? Na gaveta.
todo um trabalho que você teve. Ou seja, só porque a vigilância ou algum órgão específico solicitou, isso. Aí não teria total necessidade ou vantagem do nutricionista ter perdido o tempo ali, ou o responsável ter perdido o tempo para elaborar, né, Patrícia? Isso, agora quando você pega ali o manual e o POPs e você vai lá, entrega para o cliente, dá um treinamento, implementa e mostra, olha, se fizer essa etapa, você vai chegar nesse resultado. E você vai mostrando aos poucos, isso sim dá resultado positivo e demais, é muito bom. Além de outros, Bruno, alguns são mais específicos, como elaboração de cardápio, é mais voltado para restaurante? Muitas pessoas pensam que sim, porém agora as padarias estão entrando no ramo também de servir alimentos, ou seja, pratos executivos, marmitex, porque quem não se inventa morre na praia. Então hoje nós estamos no momento de reinventar, sair da mesmice. Além disso, rotulagem e informação nutricional, item extremamente importante para você estar fazendo revenda de produtos que são de produção própria. A vigilância solicita isso e muitas empresas não têm isso. E tem muitos profissionais que também não sabem fazer esse tipo de serviço. Se você não sabe, vai lá, se capacite. Então, por isso que é importante a capacitação. Para quando você chegar no cliente, ele chegar lá e falar para você o levantamento de necessidade dele. Eu não tenho informação nutricional. E aí você fala assim, meu Deus, e agora? Para você não dar aquela travada. Então, você tem que estar preparado para o mercado. Independente de qual for o segmento que você vai. Então, esses, Bruno, são alguns dos serviços, tipos de serviço que nós mais encontramos no mercado. Além disso, nós temos custo, precificação, implementação de pré-pesagem, só treinamento, enfim, por aí vai uma enxurrada de outros tipos de serviço. Legal. Você poderia mencionar mais alguns serviços que o profissional poderia oferecer, Patrícia? Referente à atuação dentro de consultoria, assessoria e auditoria nutricional? Então vamos lá, dentro da auditoria nós temos a parte Isso que eu tô perguntando, só para o pessoal se engajar, isso que eu tô perguntando refere-se ao podcast 4 que a gente gravou, só para rememorar dentro desse contexto total, de quais serviços oferecer para o ramo de alimentação. Vamos lá, Patrícia. Porque quando a gente fala de consultoria, a consultoria ela abrange um grande leque. Então, dentro da consultoria, nós podemos entrar Existem vários serviços, né? Sim, nós podemos entrar com assessoria, nós podemos entrar com auditoria, nós podemos entrar com a responsabilidade técnica. Então, assim, a consultoria é um nome maior. E aí, dentro dela, a gente começa a fazer os bracinhos, como se fosse subnichar lá dentro. Então, nós temos a assessoria, que é a mão na massa. Quando você vai para o cliente, você vê que ele está com um problema gravíssimo no estoque, por exemplo. E aí ele não tem nenhuma equipe boa dentro do estoque dele. Entendi. Aí você vai lá e fala, olha, mas você precisa melhorar tal ponto, tal ponto, tal ponto. Tá, mas aí a pessoa fala assim, e aí? Por onde que eu começo? É onde entra a assessoria. É muito mais válido a assessoria do que só a consultoria. Legal. Porque a consultoria você só fala, olha, você tem que fazer A mais B para dar o C. E às vezes nem sempre o colaborador em si entende a real necessidade de executar aquele processo, Exato. Né? Então a assessoria ela vem, na verdade, para com que você demonstre como será feito, sim, passo a passo daquele processo, acompanhamento. E a partir daquilo ali o profissional começa incluir, a atuar como o agente de mudança. E o profissional, o nutricionista ali, especialista em UAN, ele faz o acompanhamento, que é a validação desse profissional, se ele está realmente atuante no processo de melhoria ou não. Sim, eu falo que a assessoria, às vezes, ela dá muito mais resultado em si, a assessoria, porque você vai lá, você implementa os processos, você tem uma pessoa junto de você que faz parte da empresa do cliente e você vai passando para ela e ela vai o quê? Dar continuidade do seu serviço. Então ela vai ser tipo o seu olheiro lá dentro. Você vai deixar as tarefinhas para ela e na próxima semana, quando você retornar, você vai fazer tipo uma cobrança, perguntar como que foi a semana, quais foram as dificuldades, e aí dentro das dificuldades você começa o quê? A sanar aquelas dúvidas e vai o quê? Transformando todo o processo numa melhoria contínua. Você vai levando aquilo que vai encaminhando. E é isso que é interessante. Então a assessoria é bem legal. É muito, muito mais interessante. Não que a consultoria não seja. Depende do cliente e do que ele quer. Tem Entendi. Cliente que só a consultoria em si já dá resultado. Tem cliente que não dá resultado com a consultoria. A assessoria é mais indicado. E a auditoria, Patrícia? A auditoria, ela é indicada às vezes para shopping center.
como é uma gama muito grande de restaurantes, de serviços de alimentação, às vezes a auditoria, por ela ser um fluxo mais rápido em si, porque você vai ver os pontos que estão errados, faz acompanhado de um checklist. Que é o famoso RNC, né? Que é um relatório de não conformidade, como se fosse da vigilância. Isso, aí você faz o checklist e você vai entregar na mão do dono. E ele vai fazer o quê? Ele vai procurar correr atrás. Se ele sentir dificuldade, ele pode entrar em contato com você, ou seja, você vai fazer uma outra venda ali, um upsell. Você vai gerar um engajamento tanto que ele vai ligar pra você e falar assim, você olha... Você se torna autoridade sobre o assunto, sim, né? É isso. Porque na verdade simplesmente você só não autuou ele, você deu as coordenadas, você demonstrou pra ele o quanto era importante mudar. A auditoria é esse caminho. É uma auditoria educativa, orientativa, que eu sempre falo. Legal. Você orientar e educar o cliente. Não chegar e falar, olha, tá errado. É aquilo que a gente acabou de falar no começo. Então assim, tá tudo errado. Não é tudo errado. Aonde está errado? Como fazer o certo? Legal. Patrícia, o que eu vejo muitos profissionais às vezes perguntarem, né? É diferente para quem vende só um curso de como se transformar num consultor nutricional. Você atua verdadeiramente nessa área ainda de consultoria nutricional? Ou seja, a gente acompanha, a nossa equipe acompanha, vê e valida que você tem resultados assim acima da média, justamente porque você modelou um método específico de dar resultado não só para você, como para o seu cliente final. E isso vem fazendo com que sua empresa venha crescendo cada vez mais durante esse tempo de na verdade, atuação. Assim, Bruno, eu falo que isso que é parceria. Quando você cresce, o seu cliente cresce. Então, os dois juntos ali, nós estamos no mesmo, remando para o mesmo lado. Eu tô sanando o problema dele e tô ajudando ele a crescer, ganhar visibilidade dentro da cidade, aonde ele estiver. Legal. Isso que é legal. Bom, Patrícia, se você pudesse deixar então uma mensagem para quem nos acompanhou até o finalzinho desse podcast, o que você diria então para essas nutricionistas que nos acompanham, que vibram, aspiram ser um consultor em One, mudar realmente a vida, não só delas, como a dos clientes ou futuros clientes que elas ainda irão conquistar. O que você falaria? Olha, minha mensagem final, assim, para fechar esse podcast assim com chave de ouro é o seguinte: para você ser diferente, se diferenciar no mercado, ser um consultor de sucesso, você precisa ter disciplina. Você precisa ter disciplina para você executar suas atividades. É uma constância. Quando a gente vê uma pessoa que teve sucesso, a gente não imagina o quanto ela sofreu, ela batalhou lá atrás. Então, quando você tá lá em cima, no último degrau, lá no pedestal, olha para baixo e vê quantos degraus você subiu na escada para chegar onde você tá. Então, se você tem dificuldade em elaborar algum tipo de serviço, estude, aprenda, corra atrás. Não pare no primeiro obstáculo. Corra atrás. Não pare somente na formação, né? Porque até mesmo a temática desse podcast é me formei e agora. Isso. A maioria, às vezes, para só na graduação e não busca uma nova especialização para atuar na área, né? A faculdade em si, a gente sai da faculdade muito cru. Temos que correr atrás. A vivência no mundão lá fora, eu falo que é extraordinária. É onde vai moldar você. Você aí, profissional que está escutando a gente e almeja esse sucesso, não fique vendo o que o outro está fazendo. Faça o seu, corra atrás do seu. Almeje o seu sucesso. Então, tá com dificuldade? Estude. E o mais importante, não desista na primeira dificuldade. As dificuldades vêm para moldar você como um profissional forte e guerreiro. Uma pessoa melhor. Isso mesmo, Bruno. Bom, estamos chegando ao fim desse 5º episódio. Me formei agora. Gostaria de agradecer imensamente você que esteve aqui conosco até esse finalzinho. Desejamos realmente um sucesso absoluto para você. Se você quer aspirar, viver e se tornar um consultor nutricional em um ano diferenciado, vem comigo! É isso aí, Patrícia, vem com a gente. A gente vai te ajudar, a gente vai te ensinar. Consultoria, assim como a gente tem a nossa hashtag, né? Consultoria transforma. É isso aí. Pessoal, siga a gente nas redes sociais, @nutri.patriciacastro.com.br. Se você gostaria de participar do grupo da Patrícia, do Telegram, Viver de Consultoria, onde ela envia praticamente quase que diariamente conteúdos novos para com que você inicie nessa área, essa é a sua oportunidade.
entra lá no nosso site www.patriciacastro.com.br, www.patriciacastro.com.br e participe desse grupo. Realmente você vai ver que existem mais pessoas como você que quer dar um passo a mais na sua vida. Vai lá, Patrícia, agradeça pra gente finalizar. Eu queria agradecer imensamente estar mais uma vez aqui com vocês, poder compartilhar desses temas maravilhosos que eu sei que fazem toda a diferença, que se eu tivesse essa oportunidade lá atrás, quando eu comecei, eu teria engajado muito mais rápido. Se você tivesse alguém lá atrás, né, falando isso pra você, isso aí. Vamos pra cima, vamos pra frente, que eu vou te dar a mão pra atravessar a rua. Como eu não tive ninguém, hoje eu tô aqui pra ajudar vocês e ser essa pessoa que eu não tive lá. Então vem comigo que consultoria transforma, vamos viver de consultoria. É isso aí, um beijo, até a próxima, pessoal. Até mais, tchau, tchau.